Thiago Maia é o quarto reforço do Flamengo para 2020. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, prometo te contar um a um quanto o Flamengo já gastou com esses quatro reforços, além de detalhar salários, luvas, custo da operação e como ficam os casos dos jogadores emprestados. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, estou interrompendo mais um pouquinho das minhas férias para não deixar você que acompanha o canal do Nicola sem informações sobre o mercado. E como a principal notícia do sábado foi a confirmação da contratação do Thiago Maia, isso não aconteceu de forma oficial, mas já há um acordo e o próprio Flamengo divulga extraoficialmente que o Thiago Maia será reforço em 2020, decidi fazer um balanço sobre os quatro reforços contratados pelo Flamengo. Que o Flamengo já tem quatro caras novas, todo mundo já sabe. O que você vai saber nesse vídeo é quanto custaram cada um deles, quanto o Flamengo vai pagar de salários, de luvas, de empréstimo e por aí vai. Quero começar o vídeo falando sobre Pedro Rocha, que chegou por empréstimo gratuito até dezembro. O Spartak Moscou não vai cobrar nada do Flamengo, exceção aos salários que vão ficar 100% pro rubro-negro. E esses salários são bem salgados, na casa de R$1 milhão por mês. Ele ganha, por exemplo, o que ganha o Vitinho e bem mais do que ganha o Bruno Henrique. Consegui a informação de uma pessoa dentro do Flamengo de que o Bruno Henrique fatura hoje R$480 mil por mês. Ou seja, o Pedro Rocha vai chegar ganhando mais do que o dobro na comparação com um dos principais jogadores, talvez o principal jogador do Flamengo na temporada passada. E a questão salarial é um dos motivos que tem emperrado a renovação do contrato do Bruno Henrique. A primeira oferta do Flamengo foi de R$700 mil por mês e o Bruno Henrique quer ganhar R$1 milhão para renovar esse contrato. Voltando a falar sobre o Pedro Rocha, se o Flamengo quiser comprá-lo em definitivo, vai ter de desembolsar 8 milhões de euros, que equivalem a 36 milhões e 400 mil reais. Essa opção de compra, e a opção, vai ser exercida apenas em dezembro e de acordo com a vontade do Flamengo. Importante lembrar que em 2017, quando o tirou do Grêmio, o Spartak Moscou gastou 12 milhões de euros, ou seja, está aceitando dar um desconto de 4 milhões de euros, até porque no Spartak Moscou o Pedro Rocha não foi bem e na temporada passada, com a camisa do Cruzeiro, também ficou devendo. Outra coisa importante de ser dita é sobre o pagamento de comissões. Sim, até em caso de empréstimos costumam haver pagamento de comissões. Nesse caso específico, o valor não foi revelado, mas eu vou me basear no acordo feito na temporada passada com o Gabigol, que envolvia a Inter de Milão e o Flamengo, para fazer essa conta baseada em R$1 milhão. Então, é mais ou menos esse o custo que o Flamengo vai ter para ter o Pedro Rocha por empréstimo até dezembro. R$1 milhão de comissão ao empresário do Pedro Rocha. Não vou incluir os salários nessa conta, até porque não é um custo para adquirir o jogador. Se a chegada do Pedro Rocha foi bem barata, a mais barata dos quatro reforços, o Gustavo Henrique chegou na teoria de graça, mas na teoria entre aspas, porque na prática houve um custo. Somente com luvas, que é o valor investido para a compra dos direitos econômicos. Embora o Gustavo Henrique estivesse livre, esse valor é de 8 milhões de reais. Deixa eu explicar direitinho essa história para você. Gustavo Henrique tem contrato com o Santos até 31 de janeiro, embora o Santos já tenha aceitado rescindir esse contrato para não ter de pagar o mês de janeiro para o Gustavo Henrique. Então ele se tornou um jogador livre. E todo jogador livre, seja no futebol brasileiro, italiano, espanhol ou em qualquer parte do mundo, exige o pagamento de luvas, que é um prêmio pela assinatura do contrato. O acordo feito entre o Flamengo e o pai do Gustavo Henrique prevê um pagamento de luvas de 8 milhões de reais, que serão diluídos ao longo dos 4 anos de contrato. Além disso, o Gustavo Henrique conseguiu um salário de 440 mil reais por mês. Somado ao valor da luva, 8 milhões de reais dividido por 48, número de meses por 4 anos de contrato, a gente tem mais 166 mil reais mensais. 440 mil mais 166 mil, a gente chega ao valor de 606 mil reais, vou arredondar para 600 mil mensais, vai ser esse o custo do Gustavo Henrique. Embora nessa nossa conta de investimento para a contratação do jogador vai valer o número de 8 milhões de reais de luvas, mais 1 milhão e 100 mil reais de comissão. É essa grana que seria paga ao pai do Gustavo Henrique, que fez todo o negócio. Mas, a pedido do zagueiro, metade desse dinheiro, desse 1 milhão e 100 mil reais, serão destinados ao empresário Fernando César. O Fernando foi o responsável por cuidar da carreira do Gustavo Henrique por 13 anos.
mas houve uma divergência entre o Flamengo e o Fernando César e o Fernando foi escanteado. Quem fez toda a negociação foi o pai do Gustavo Henrique. Como o Gustavo bateu o pé e exigiu que metade dessa comissão, de R$ 1.100.000, fosse repassada ao Fernando César, ele vai ficar com 580 mil. O pai do Gustavo Henrique vai ficar com outros 580 mil. E para arrematar sobre o Gustavo, R$ 8 milhões de luvas, mais R$ 1.100.000 de comissão, e a gente chega ao custo de R$ 9.100.000. O mais caro dos reforços do Flamengo para 2020, de longe, é o Michael, atacante que vem do Goiás, 23 anos de idade e R$ 34 milhões investidos. O Flamengo vai pagar essa bolada em 3 prestações. A primeira delas agora em janeiro, a segunda daqui a 6 meses e a terceira e última somente em janeiro do ano que vem. Vai dar mais ou menos R$ 11,5 milhões por prestação. E graças a todo esse investimento, o rubro-negro será dono de 80% dos direitos econômicos. Os 75% que pertenciam ao Goiás passaram imediatamente para o Flamengo. O Michael tinha 20% e repassou 5% para o rubro-negro, totalizando os 80%. Os outros 20% seguem sendo 15% do Michael e mais 5% do Goianésia, clube que o revelou e não teve o seu percentual alterado com a transferência dele do Goiás para o Flamengo. Últimas 2 informações sobre o Michael no Flamengo. Ele vai ter salário de R$ 450 mil por mês, 9 vezes mais do que ganhava nos tempos de Goiás. Seu último salário por lá era de 50 mil mensais. E para arrematar, quero falar sobre o valor da comissão de aproximadamente R$ 3.400.000, que representam 10% do custo total da operação, aqueles R$ 34 milhões. Então, quanto o Flamengo desembolsará para ter o Michael? 34 milhões com a compra dos direitos econômicos e mais 3.400.000 com comissão, 37.400.000. Esse é o pacote do Michael. Para fechar, vou te atualizar sobre os números envolvendo o Thiago Maia, o mais novo reforço rubro-negro. Antes, queria dar só uma informação de bastidor. O Thiago Maia estava fechado com o Flamengo há pelo menos uma semana. Desde que ele voltou das férias para a França, já havia um acordo entre ele, o Flamengo e o Lille. A única coisa que estava pesando era o Jorge Jesus. Sim, o treinador português não morre de amores pelo Thiago Maia. Pelo contrário, ele era contra a contratação do ex-volante do Santos. Houve a necessidade de um processo de convencimento interno e externo. Primeiro, os dirigentes do Flamengo tentaram mostrar para o Jorge Jesus que seria importante ter alguém com o perfil do Thiago Maia. Depois, até o Juliano Bertolucci, que é o empresário mais bem-sucedido do futebol brasileiro, o mesmo que trouxe o Jorge Jesus para o Brasil, ele chegou a ligar para o treinador português para apresentar alguns argumentos. Depois de tudo isso, o Jesus acabou cedendo e o Thiago Maia, enfim, foi contratado. Empréstimo gratuito, o Flamengo não gasta nenhum centavo com o Lille, dono dos direitos econômicos. A única responsabilidade do Flamengo, ao longo de toda a temporada de 2020, é assumir 100% dos salários do jogador. R$ 400 mil limpos de impostos ou mais ou menos R$ 530 mil mensais. Esse valor é bruto, é quanto vai custar o Flamengo por mês. 400 mil caem direitinho na conta, de forma líquida, na conta do Thiago Maia. Bom, se o Flamengo quiser ficar com o Thiago Maia no fim desse contrato de empréstimo, vai ter de desembolsar 7 milhões de euros, que equivalem a 32 milhões de reais. Isso já está acertado em contrato e o mais curioso é que 7 milhões de euros representam só metade do que aquilo que o Lille desembolsou para tirá-lo do Santos, na mais clara demonstração de como o Thiago Maia perdeu valor desde que se mudou para a França. Por lá ele tinha jogado muito pouco, tanto na temporada passada e especialmente na atual temporada, que já tem mais de 6 meses, ele quase não foi utilizado. Você pode estar imaginando então que o Thiago Maia chegou de graça ao Flamengo e, como eu disse agora há pouco, essa palavra de graça dificilmente existe no futebol. Mas a única responsabilidade rubro-negra nesse caso foi do pagamento das luvas ao Juliano Bertolucci na casa de R$ 1 milhão. E somando todas as negociações do Pedro Rocha, do Gustavo Henrique, do Michael e do Thiago Maia, a gente chega ao valor de R$ 48.400.000. Esse foi todo o gasto feito pelo Flamengo para 4 ótimos reforços, que se não chegam nesse primeiro momento para serem titulares, se tornam excelentes alternativas no banco de reservas. E se o Flamengo já era o melhor time do futebol brasileiro em 2019, com enorme facilidade em relação aos demais, depois da chegada dessa galera toda e da perda, pelo menos momentânea, do Gabigol, o único jogador importante, o único titular que foi embora, dá para assegurar que o Flamengo é muito, mas muito favorito para conquistar os títulos nacionais nessa temporada.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e use o espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito dos 4 reforços, para deixar uma sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola, para deixar uma crítica, seja lá o que for, beleza? A gente se vê numa próxima, até!